outra coisa que eu vejo de diferencial também é a gestão de pessoas. Como você consegue comandar uma empresa e ela se tornando familiar de um ponto de vista, assim, ela fica mais familiar por ter também a Ana Paula, os filhos envolvidos, o pai, mas mesmo assim, mas não tirar o negócio, vamos se dizer, A essência do negócio, a né? essência Claro. do negócio, de trabalhar, e sem também outra coisa diferencial é sem pisar em cima de ninguém, sem Sim. se aproveitar da outra pessoa. O diferencial do Notícias Agrícolas são as pessoas que trabalham nela. Então, assim, se hoje o Notícias Agrícolas fosse vendido, ele é além de uma marca e de um conceito gerado para o público, ele é as pessoas que estão trabalhando ali dentro. Então, a força do Notícias Agrícolas vem da capacidade e do empenho das pessoas que trabalham ali. Então, tem pessoas ali que são insubstituíveis? Não, ninguém é insubstituível, inclusive eu. Eu sei que a minha meta é fazer com que o Notícias Agrícolas se perpetue. Então, que o propósito da empresa continue. E para que ele continue, ele tem que ser além das pessoas, porque as pessoas são finitas, elas morrem. E aí, como é que a empresa segue além dessas pessoas? Então, você tem que moldar todo um processo para que isso seja factível. Deixar o legado. Sim, o ensinamento que cada um tem. Então, começou com o meu pai, o João Batista Olive, com todo o seu ensinamento. Foi criado um padrão, mas você traz pessoas que trazem novos padrões e novos conhecimentos. Mas você tem a base da empresa, o propósito da empresa, você tem ali o objetivo, né, bem traçado. Tendo esse objetivo bem traçado, o resto segue. É para seguir. A ideia é essa. Pode ser que não fique igual? Acontece. Muitas empresas, só você pegar aí grandes empresas de mídia, você vê assim que as famílias saíram do gerenciamento, se transformaram em outras coisas. Como é que vai ser o SBT sem o Silvio Santos? Ele deve estar se preparando para isso, porque o cara é Highlander, mas uma hora ele morre, certo? E daí? A filha já entrou. Sim, e aí você tem toda uma administração profissional, você tem diretores contratados para trabalhar ali, e a empresa tem um propósito. E tem a cara dele. É o Steve Jobs na Apple também. Né? Então, olha que interessante. Para mim, eu considero que a Apple não é mais a mesma depois de Steve Jobs. Ela continua. Mas a visão que ele tinha, você não replica. Então, o jornalista João Batista Olive, você não faz outro. Você pode fazer um outro tão bom quanto ele, mas não igual. Ele é único. Ele tem um jeito de ver a notícia, de trazer informação que é só dele. Mas legal, ok, ele trouxe o ensinamento, dali se segue para frente. E assim eu espero que aconteça comigo. Então, hoje eu tenho uma administração, eu coloco a empresa fazer o que ela é, mas eu estou programando para que eu consiga passar essa administração adiante, inclusive além da família, uma administração profissional. Porque dali para frente você vai trazendo outros administradores. É assim que você vai fazer a empresa ter mais valor. Né? Também. Na verdade, é mais do que dar valor, né? É perpetuar o propósito da empresa. Então, a empresa foi criada com o propósito de ajudar o produtor rural e a produção agrícola brasileira a serem melhores. Então, diante desse propósito, inclusive, que me fez pensar a empresa de maneira diferente. Porque você perguntou sobre as pessoas que trabalham aqui. É uma empresa familiar, onde as pessoas se sentem dentro de uma família. Então, a relação entre as pessoas aqui dentro é como se fosse uma família. Então, como é que eu faço a empresa crescer, mas mantendo a visão familiar? Como é que eu saio de 20 pessoas para 40 pessoas, para 80 pessoas, mantendo essa visão familiar? Não tem como. Então, eu não posso crescer? Então, teve uma época que eu tinha essa dúvida.
Eu devo crescer, a empresa tem que crescer ou não? Pode crescer ou não? Até o ponto que eu entendi o seguinte, que não é se eu devo crescer ou não, eu tenho que crescer. É uma responsabilidade minha, é uma necessidade do Notícias Agrícolas crescer, por causa da responsabilidade que nós temos com o agronegócio. Então, eu preciso crescer para atender a necessidade do agronegócio. Então, eu tenho que fazer o melhor possível para manter a união da equipe, essa força da equipe para essa empresa. Ah, mas eu vou manter essa união de todos, essa relação familiar entre todos? Não, não vou. Mas a sua proximidade com os funcionários pode continuar a mesma. Cara, pode, mas assim, você saber o nome de cada um... Eu lembro da história do pessoal da Jato. A gente trabalhou muito tempo com o pessoal da Jato e a gente acompanhou, inclusive, a transição da empresa de direção familiar para uma direção profissional. Então, saiu do seu Nishimura, né? Então, conheci o fundador, o seu Sunji Nishimura, lá atrás, tal, né? Participei, conheci ele pessoalmente, a pessoa incrível. Conheci os filhos, né? o presidente, um dos filhos, tal. E vi essa transição. E lembro deles contando, né, de que assim, conhecia um por um, puxava a orelha de cada um. Quando você tinha 20, 30, 50 funcionários. Na hora que você passou para 2.000 funcionários, não tem como você saber o nome de cada um. Você tem um RH para cuidar das pessoas. Você vai saber as pessoas mais próximas de você, mas o cara lá da linha de montagem que faz lá o negócio... Pô, não tem como você conhecer a fundo. Você pode até reconhecer o rosto de cada um, mas conhecer a fundo, como nós conhecemos aqui, como a gente se conhece aqui, isso não dá para ter sempre. Então, tem que saber que isso é uma realidade e se adaptar a isso, e conviver com isso.